Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma palestra. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se nesse canal. É um canal que a gente fala sobre filosofia, sobre misticismo, sobre música, sobre esoterismo, sobre livros, leitura de livros. Então é um canal bem diversificado. Eu quero aqui falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante, que é sobre o amor. O amor eu acho que ele não é somente aquelas cenas de filme romântica, mas ele vai muito além disso. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso hoje. Mas antes da gente começar, né, nossa musiquinha, quero agradecer a cada um, né, que participa aqui ativamente do canal, nas mensagens. Quem tiver interesse, tem um livro que de minha autoria, um livro chamado A Viagem do Eremita. É um livro que tem fantasia, um enredo muito, que tem muita aventura, que tem muito misticismo, simbolismo. Então, para quem gosta de mistérios e gosta de desvendar também, eu acho que é um livro muito interessante. Tem muitas surpresas, né, nessa leitura. É uma leitura realmente maravilhosa, fácil de ler, de vocês sempre querer saber o que vai acontecer depois. Então sempre gera uma expectativa. Espero que todos gostem. Tem aqui no link abaixo. Acesse o livro, vai lá, adquire o livro, leia, compartilhe com os amigos também. Você vai ajudar muito esse canal e ajudar muito esse trabalho que estamos fazendo. Ok? Então vamos lá para a nossa música e já iniciamos. É isso aí, gente. Então vamos compartilhar aqui a tela. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês e vamos lá, né? Bom, quero falar então sobre esse assunto que é muito importante, sobre o amor. É um texto, né? Eu peguei com base ali num texto de Herbert Spencer Lewis, o Imperato, né, da Morte, primeiro Imperato da Morte, da Rosa Cruz. E ele fez um texto muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o amor. Amor é a conscientização da idealidade. Então falamos em uma palestra anterior sobre o poder do pensamento. E aqui estamos falando sobre a idealização do amor, né? Então a idealização, o que é o ideal? O ideal é aquilo que está além, né? Que está além. Então o amor, ele está além daquilo que a gente chama de pensamento racional. Ele está já no mundo dos ideais, né? Então você ter a consciência desse ideal.
consciência dessa harmonia universal, né? Segundo Harvard Spencer Lewis, o amor é a conscientização da idealidade. Então, desse mundo das ideias, é você trazer esse mundo da perfeição e você tomar consciência dessa beleza, de toda dessa plenitude do ideal, do que é bom, do que é bonito, do que é agradável, a um nível de ideação. Isso é o amor. Então, essa conscientização, vamos falar um pouco sobre esses dois termos, que ele vai, como ele dá ele coloca essa frase, amor é a conscientização da idealidade. Durante o texto de Harvard Spencer Lewis, ele vai fazendo também esse trabalho das palavras para trazer reflexões, né? Maiores reflexões. Então, ele vai falar sobre a conscientização, sobre a idealização e os graus de amor. Então, vamos falar primeiro sobre a conscientização. Conscientização é uma emoção. Sim, é uma emoção, é um estado emocional. A emoção é uma vibração, é um estado também vibracional. Então, da mesma forma que a consciência ela ilumina, e a luz tem uma sequência vibratória que faz com que a gente identifique que aquilo é luz, as emoções também têm. Então, a luz da consciência, ela precisa da emoção. Ela precisa dessa verdade que é a própria emoção. E a conscientização é uma emoção também. Conscientização é o sentido. Sim, você começa a gerar coerência, coesão. Então, a conscientização está ligada ao sentido, ao significado de alguma coisa. Quando aquilo que vem até nós, isso gera uma coerência de causa e efeito, ou do sentido de racional, ou do sentido até mesmo de toda a ligação da beleza, da contemplação. Então, a conscientização é o sentido. Ela produz calma, e é o que ela faz, né? Então, quando você se conscientiza de algo, você tem poder sobre aquela coisa. Poder não, como a gente diz, né? Como a gente estava falando sobre o poder do pensamento, como algo que seja algum benefício que você queira extrair, enfim, né? A gente pode ter benefícios, mas essa visão muito simplória da produção, né? Então, a conscientização produz calma. Então ela produz aquilo que a gente precisa, a segurança. Então, quando você tem poder sobre aquilo, você tem domínio, você tem calma, porque você tem controle sobre o que você está consciente. Então, naturalmente, você vai ter mais tranquilidade. É isso que a conscientização faz. Ela traz paz. Então, a paz é o estado onde você está em plena tranquilidade, tanto espiritual, emocional, mental. Aquieta os nervos, sim, os nervos ficam mais tranquilos, né? Porque o que faz você ficar estressado? É a falta de certeza, é a instabilidade, é a demanda, é a pressão. Quando você tem consciência, você sabe o quanto que você precisa colocar pressão para fazer determinadas coisas, ou quanto você não precisa fazer. Então, a conscientização realmente aquieta os nervos, você fica mais tranquilo. A meditação nos leva ao amor, né? Se pensarmos assim. A conscientização também é harmonia, é harmonização. O que é harmonia, gente? Vamos pensar. Harmonia é quando existe uma combinação de sons, combinação de cores. E essas combinações, elas geram também uma organização. Ela nos dá uma ideia de que as coisas não estão jogadas aleatórias, mas existe um alinhamento e uma busca de um refinamento
geométrico nas medidas ou até mesmo nos sons, até mesmo na questão da química, na elaboração química de odores, de cheiros, né? Tudo isso está relacionado à harmonia. E é quando você está consciente, você tem a mesma sensação de você estar vendo um belo quadro no museu. Você contempla a harmonia. Então, quando você está consciente, você olha e vê e acha aquilo bom. Viu Deus que era bom, como diz em Gênesis. Isso acontece. Essa harmonia está também na conscientização. Ótimo, olha só a amplitude de coisas que a gente trabalha pensando só na ideia de consciência, gente. Depois a gente pode até mesmo trocar essas palavras para pensar no sentido que isso pode provocar, né? Idealidade, então a idealidade é o divino. Então pensar lá no ideal divino, ideal de Deus, a perfeição divina, o absoluto, aquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Então existe um ideal para todos nós. E dos livros que lemos, de tudo que é relacionado à religião, à cultura, existe um ideal divino daquilo que o homem deveria caminhar, que é o fim, né, de todo objetivo humano, essa divindade. O ser humano está em busca constante de sentido, e esse sentido encontra-se através da idealidade. Então o divino ele traz isso, traz essa carga de idealidade. Idealidade artística, que é aquilo que a gente falou da perfeição artística, da harmonia, né, o estético, aquilo que é a aparência, aquilo que aparenta para a gente, a harmonia visual, a harmonia auditiva, onde todos os nossos sentidos procuram, né, fica buscando essa estética, fica buscando essa beleza, fica buscando essa organização. Então é muito natural. Você vê em ambientes assim, onde tem muita poluição, as pessoas ficam também desequilibradas. Um ambiente muito poluído visualmente, com muita obra a ser feita, né? Pensando também na questão da urbanização das grandes cidades. Geralmente as pessoas elas entram nessa mesma condição do caos, né, do estresse, do estresse coletivo, urbano. A mesma coisa a arquitetura. Você vê casas assim, mal elaboradas, um bairro ou uma comunidade, onde as pessoas não têm condições o suficiente, não tem uma política pública que incentive uma boa moradia, lugares, ambientes bonitos. As pessoas também entram naquele campo vibracional, né, de estresse, de desorganização, e fica o tempo inteiro essa sensação de estresse, né? Então, a idealidade vem, sim, do estético. E pessoas, o ideal de pessoa, de quem você vai ser, do ser humano que você vai ser, do pai que você vai ser, da mãe que você vai ser, do filho. Então, existe um ideal de pessoa, ideal de personalidade, um excelente profissional. Então, a idealidade ela perpassa por várias áreas, né? Sem a tomada de consciência não existe amor. Então, o amor ele depende da consciência. O amor ele não é inconsciente. Ah, mas eu sou apaixonado pela minha namorada. Isso não está relacionado ao amor, a esse amor que está sendo falado aqui por Harvey Spencer Lewis. Esse amor que você está comentando é um amor sentimental, é uma paixão, ou às vezes até mesmo uma sensação de domínio do prazer. É o prazer de ter, é o prazer de possuir aquela pessoa. E isso também é um sentimento humano. Eu não quero perder essa pessoa e tudo isso, né? E esse fogo, essa paixão, esse delírio já é mais um apego do que propriamente o amor, porque o amor ele não está apegado. O amor é muito mais consciente de tudo aquilo, é uma consciência quase na ótica da própria divindade. Então o amor ele é universal, o amor é sublime. E quando olhamos o nosso cônjuge, enfim, né, com o olhar de amor,
procuramos essa visão universica, projetar essa visão e colocar nesse arquétipo, né, de mulher, esposa, marido. É uma maneira de projetar esse amor. Mas o amor, ele é maior, ele é universico, ele abarca toda a humanidade. Então para você ter esse amor pela humanidade, você precisa realmente ter uma tomada de consciência, né? É a visão, é olhando pela ótica da divindade. Isso é o amor. E vamos para os graus no amor, né? Os graus do amor. Mas antes de ir para os graus no amor, eu quero só fazer aqui uma complementação das frases, né? As frases poderiam ser colocadas da seguinte forma. A gente poderia ter o amor é uma emoção ligada ao divino. Então é um estado emocional que te conecta ao divino, né? Olha que interessante. Podemos pensar o amor é o sentido do domínio artístico, vamos dizer, né? Então o amor é aquilo quando você vê uma arte, você vê a profundidade daquilo que quer expressar. É o sentido daquilo, né? E o amor produz calma. E uma calma através da estética. Olha só que interessante, o amor produz uma calma, quer dizer, você olha aquilo, vê a beleza, contempla toda a natureza, a beleza da natureza, e aquilo te produz calma. Você está numa floresta, num lugar bonito, uma paisagem bonita, com pessoas agradáveis, e isso vai te despertar essa calma, essa tranquilidade. O amor é a paz que se expressa através da personalidade ou das pessoas. Olha que interessante. O amor é a paz. Então, a paz, você tem uma personalidade, porque temos várias personalidades, dependendo de onde, o que estamos fazendo. Se somos líder, se somos empregado, se somos empreendedores, se somos médicos ou advogados, ou artista, ou pai, mãe, filho, avô, neto, enfim, cada um desses papéis, a gente conhece esses papéis, são arquétipos, são posições simbólicas e buscamos representar esses papéis na vida. E é natural que a gente represente, não tem nada falso aí, hipocrisia, não. Isso faz parte da cultura. Temos papéis, um dia você é filho, outro dia você vai ser pai. E você vai agir como pai, né? Um dia você é uma pessoa que está submissa no trabalho, ou um trabalhador, e um dia você vai ser um líder, você vai ser um empreendedor, vai ser alguém que vai ter o controle sobre os meios de produção. Então, nesse caso também, você vai ter um papel diferente, você vai ter vai ver as coisas por ótica diferente. E o amor é também a paz nessa relação das pessoas, é você olhar para esses personagens e falar assim, eu estou em paz, eu estou sendo um pai da forma mais verdadeira, autêntica, com esse ideal que tem a ver com quem eu sou. Esse papel de filho tem a ver com o ideal, com a ética daquilo que eu sou. Podemos pensar também o amor aquieta os nervos e nos conecta com a divindade. Olha só, também poderia fazer uma combinação assim. Quantas combinações poderia fazer, gente? Muitas combinações. O amor é a harmonização na relação com as pessoas. Olha que interessante. Quer dizer, você vai ter uma boa relação, você vai buscar essa boa relação, uma relação harmoniosa, dentro do possível, dentro das suas capacidades. Você vai buscar uma relação melhor com os seus amigos, com seus sócios, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, dentro das suas possibilidades, com seu cônjuge, enfim. Isso é o amor. Olha que interessante. Então, assim, se a gente pegar essas palavras e desenvolver elas, a gente tem muita ressignificação do amor. Então, a gente pode aprofundar cada vez mais no sentido do amor. É muito interessante esses termos que o Ravi Spencelius nos coloca, né? Explicando o que é conscientização, o que é idealidade.
Bom, sem tomada de consciência não existe amor, havíamos falado sobre isso e vamos falar agora sobre os graus no amor. O amor, ele é intenso, profundo e expressivo. Então, existe sim os graus, a maneira desse amor ser expresso. Então, o amor ele pode ser expresso também de uma forma intensa, profunda, decisiva, com um sentimento profundo. Mas também ele é expresso, ele é colocado para fora. Ele não é só o amor, eu amo, com palavras, mas isso não atinge através das atitudes. As atitudes falam mais que as palavras, em muitas coisas. Porque pelo não verbal, a gente às vezes é mais verdadeiro do que o verbal. Porque o verbal é muitas vezes a gente quer falar porque a gente queremos nos proteger no ambiente social, proteger o nosso ego, e as atitudes elas falam muito mais do que as próprias palavras. Então, isso é o grau no amor, os graus, os diferentes graus, as diferentes maneiras de você reconhecer o amor, tanto através de você quanto através de outras pessoas. O amor de Deus, olha lá que interessante, o amor de Deus, né? Então imagina, pensando lá na conscientização, pensando na ideação, o amor de Deus foi concebido depois do ideal de criação. Quer dizer, a expressão, Deus teve aquele ideal, né? Então vou criar o mundo, vamos pegar lá na Bíblia, em Gênesis, nessa alegoria dos 7 dias, e depois que isso foi criado, aí que Deus concebe o amor. Então ele foi concebido esse amor, viu Deus que era bom, né? Então Deus olhou para tudo e falou, nossa, isso aqui é bom. Então isso é expresso através da Deus olhar para aquilo e falar, eu vi que isso é bom. E essa conscientização de Deus é o amor. O amor pelo ideal leva à concretização material. Então quer dizer, é isso. Se você ama, isso vai ser provado, isso vai ter que ser colocado em prova. Você vai precisar expressar esse amor. O amor ele não pode ser velado, mas sim expresso. Como eu disse, às vezes a gente fala, eu amo você. Isso para muitas pessoas o amor significa uma coisa totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Então, quando eu falo eu te amo, você não sabe exatamente o que a pessoa está falando relacionado a essa palavra, amor. Mas com as atitudes dela, você compreende o que ela quer dizer. As atitudes valem mais do que muitas palavras, porque a atitude ela expressa exatamente o que a pessoa está querendo expressar naquele termo, naquela palavra. Amor, por exemplo. Através das atitudes, fica explícito o que essa pessoa compreende sobre o amor. E isso é como aconteceu com Deus, através da criação, deve acontecer com a gente também. O amor precisa ser expresso. Lembrando que o amor ele é incondicional, sim. Ah, mas eu vou dar e não vou receber, que isso, eu tenho que cuidar de mim. Sim, você tem que cuidar de você. Em algumas situações você até tem que ser seletivo naquilo que você vai expressar, com quem. Vivemos num mundo de egos, cada vez mais egoísta, então a gente tem que sim proteger os nossos ideais, proteger os nossos propósitos, mas o amor ele é expresso através da concretização material. E isso vem sem a ideia de ser condicional, uma condicional de troca. Porque o amor, ele já é uma tomada de consciência. É algo que está relacionado ao próprio indivíduo que está sentindo e expressando o amor. E não algo que ele espere do outro para sentir ou para fazer. Então o amor, ele é incondicional, ele não espera. O amor transborda. Ele sai do próprio ser e vai para fora, vai para o outro. O outro reconhece aquele amor. Mas o amor é vivenciado por aquele que sente, por aquele que produz esse amor, de forma material, como concretização material, né? O amor também é inspiração. O amor é a expressão a inspiração, né? Vamos pegar a inspiração primeiro. Ela é a expressão do amor de Deus. Então, quando a gente se sente inspirado, você escreve poesias, escreve músicas. Esses dias, como eu gosto bastante, né? Tava ouvindo
ao concerto número 3 de Rachmaninoff, que aquele concerto, a base, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção absoluta que aquele concerto ele está relacionado totalmente a isso que estamos falando sobre o amor. É tão profundo, aquela combinação de notas, elas atingem a gente de tal forma que a gente reconhece essa expressão verdadeira e autêntica da criação. Expresso. Então, todo momento que escutamos a música, o amor é revelado através daquela música. Então, o concerto número 2, número 3 de Hack, que muitos músicos gostam, né? Muitos pianistas e muitos músicos de modo geral gostam, está relacionado a essa beleza, a essa bondade, a essa profundidade. Então, tudo isso, essa harmonia, né? Então, isso é uma expressão, né? Vamos dizer assim, isso é uma expressão do amor de Deus. O amor está lá, né? Está lá nessas grandes obras dos grandes mestres, né? O amor é essencialmente bom. É aquilo que a gente falou, né? O amor, como ele está ligado na ideação, no ideal de beleza, de bondade, de perfeição. O amor, em essência, naquilo que ele vai lá, busca lá na fonte, ele é bom. Porque o amor vem dessa essência, que passa pelo filtro e vira um prisma de 7 cores. E ele é expresso nessas 7 cores. Então, o amor ele vem dessa luz única. O amor é você olhar para o outro e ver a própria divindade no outro. Reconhecer todos como uma fraternidade. Quando você olha, assim, você está olhando na ótica do amor. Olhar que o outro está sofrendo, o outro está está também nesse mundo e está vivenciando coisas difíceis também. Essa empatia, né? Se olhar, né, de compaixão faz com que você também busque trazer essa posição, esse estado de amor. Porque isso é um estado, você precisa estar no estado do amor. E quando a gente está nessa posição do amor, a gente olha e reconhece a bondade. Vê a bondade onde muitas vezes a gente não consegue ver. Porque o mundo é atingido por tantas coisas estressantes, tantas coisas irritantes, que a gente às vezes não olha o amor. O amor está lá. Então às vezes você olha o metrô cheio, pessoas brigando, uma situação de conflito, as pessoas estressadas no trânsito, caótico de São Paulo, ou do Rio, enfim, Pernambuco, Recife, né? E outras cidades, enfim, né? Mas eu, dando um exemplo aqui de São Paulo, aí estamos naquele estresse lá no pleno centro de São Paulo, marginal, totalmente parada. Né, os motoqueiros também preocupados em chegar no seu destino, as pessoas também no metrô, no trem, e outros precisam ficar mais tempo no trabalho, outros precisam chegar mais cedo, porque vão ter que ir para a escola, vão ter que estudar, e aquele nível de estresse, porque todo mundo querendo fazer alguma coisa ao mesmo tempo, ir no mercado ao mesmo tempo, e todo mundo aquele caos coletivo, e você no meio que tem consciência, já deu uma tomada de consciência aí, olha e vê o amor, vê as pessoas ali, elas distantes, mas elas são filhas do Altíssimo, e elas só precisam tomar consciência, e você olhar com esse olhar de compaixão, olhando um olhar fraterno, mesmo essa pessoa num nível altíssimo de irritabilidade, situações difíceis, e você entender que alguns até se pervertem, saem totalmente do caminho, isso é muito difícil, gente. Eu espero que vocês compreendam. Não estou falando que a gente deve abonar a justiça. A justiça precisa ser feita sempre. Quem cometeu crimes tem que pagar pelos seus crimes. Quem fez algo errado tem que pagar, porque
a sociedade ela precisa desse equilíbrio, ela precisa de leis. A gente precisa, principalmente aqui no nosso país, precisamos de leis. As pessoas elas precisam respeitar as leis da cidadania, respeitar o direito dos outros e buscar também os seus direitos. Não estou falando sobre a questão de cidadania, estou falando sobre a questão espiritual, mental, psíquico, individual de cada pessoa. O olhar dela para o mundo. Às vezes, se deixar, né, nessa emoção, nessa histeria coletiva, a gente deixa de olhar. Tudo pra gente se torna ruim. A televisão fala o tempo inteiro de coisas ruins. E você vai buscar essa fonte lá em cima, nesse campo vibracional tão alto, e você vai buscar esse amor. Esse amor vai transmitir através do seu olhar. Você vai olhar esse mundo não pela ótica da raiva, do estresse. Você vai olhar e falar assim, esse aqui é filho da divindade, esse aqui também é filho da divindade. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos de um pai, de um único pai. E aí quando olhamos assim, diminui. É um estado que cura a nossa própria alma. Porque a nossa alma ela foi feita para olhar o mundo dessa forma. Mas a própria sociedade corrompeu esse olhar. Então a gente precisa às vezes fazer um esforço e contra a correnteza e olhar que o amor é essencialmente bom. Isso nos inspira, isso aí vai abrir a porta para muitas ideias, para muitas reflexões sobre a nossa vida. Bom, por hoje é só. Gente, falamos esse tema maravilhoso do Rav Spencer Lewis, o grande mestre imperator da ordem Amorque, Rosa Cruz, e é um tema numa revista, em uma publicação, um artigo dele, e ele fala sobre o amor como sendo o amor a conscientização da idealidade. Muito bem, muito obrigado, pessoal. Quero agora terminar com a nossa musiquinha, fazer a nossa música para a gente encerrar, e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.